Maravilha, pessoal! Espero que vocês tenham conseguido resolver esse exercício. E agora vamos partir para a resolução. Bom, o que nós temos aqui? Observe a figura. Se Vmax é meio metro por segundo, em quanto tempo, em segundos, o tanque será cheio? E ele que deu, né, o diâmetro do tubo, 50 milímetros, o diâmetro do tanque, 50 centímetros, e essa altura H de 50 centímetros também. Inicialmente, ele estava vazio. Então, ele me deu o Vmax, ele me deu todas essas informações importantes, ele quer saber o tempo e estava vazio no tempo t0. Legal. E aí ele fala a respeito desse perfil parabólico de velocidade, né? Ele diz que Vmax é igual a 1 menos r ao quadrado sobre r ao quadrado. O que serão esses r's, né? Então, esse rzinho aqui seria o tamanho que você está andando, né? Em relação ao centro do tubo. Observe que se r é igual a zero, isso aqui fica zero e v igual a Vmax. Ou seja, em r igual a zero, nós temos a velocidade máxima no centro do tubo. À medida que nós vamos aumentando o r, este valor aqui vai aumentando, vai diminuindo até que a gente chegue em zero, até que a gente chegue em 1. Ou seja, no momento em que r é igual a r, ou seja, o raio do tubo. Tá bom? Então, vamos anotar isso aqui. R é igual ao raio do tubo, que ele já deu para a gente, ó, que vale 50 milímetros. Aliás, o diâmetro vale 50 milímetros, né? O raio vale 25 milímetros. E o Rzinho é só uma variável, que a gente vai andando aqui no nosso perfil e a gente vai pegando os valores, certo? Então, esse aqui é um exemplo bem típico em que a gente não vai poder assumir regime permanente. Porque ele quer saber, primeiro, em quanto tempo o tanque será cheio, ou seja, nós temos uma variação no tempo. Tá bom? E nós temos, claro, um acúmulo aqui no tanque. Ou seja, tudo que está entrando aqui não está necessariamente saindo para um lugar, mas está sendo acumulado em uma região. Tá bom? Aqui ele não pede absolutamente nada de força e nada de potência. Então, tudo que a gente tem é uma conservação de massa. Então, a gente vai utilizar aquela primeira equação de Reynolds, que diz o seguinte, que del T da integral tripla do meu volume de controle vai ser ρ de volume, mais a integral dupla da minha superfície de controle vai ser ρ v vezes dA. Isso aqui é igual a zero, porque é conservação, né? A massa tem que ser conservada. Legal. Estando definida a nossa equação, a gente pode, então, definir o nosso volume de controle. Qual que vai ser o nosso volume de controle? Ó? Vai ser aqui, dentro do nosso tubo, onde a gente tem acesso à informação de velocidade, toda a nossa queda de água, mais o que está sendo enchido aqui, né? Então, toda essa região aqui. Tudo isso é o meu volume de controle. Bom? Legal. Ele deu para a gente essa informação aqui, ó. Vmax é igual a 0,5 metros por segundo. Como nós temos uma distribuição de velocidade, se a gente quiser descobrir a vazão, a gente vai precisar utilizar esta função. Tá? Nós não temos um valor de velocidade pontual, nós temos uma distribuição de velocidade. Ou seja, o nosso cálculo de vazão ele é um pouco mais complexo. O que a gente pode fazer é o seguinte, esse ρ e esse ρ são constantes, então eles vão pular para fora da equação, certo? Vão pular para fora da equação, e aí colocando em evidência e passando para cá, fica igual a zero. Então, no fundo, a gente tem o seguinte, ó, del delta t da integral tripla do meu volume de controle de volume, mais a integral dupla da minha superfície de controle de v vezes dA. Bom, isso aqui é igual a zero. Integral do meu volume de controle de volume é justamente o meu volume de controle. Só que nós temos uma derivada. Então, a gente vai ter aqui, ó, derivada de v no tempo mais a integral da superfície de controle de v dA igual a zero. Legal. A nossa superfície de controle nesse caso é somente essa entradinha aqui, ó. Olha aqui a nossa superfície de controle. Nós temos isso aqui.
O nosso vetor velocidade, portanto, o módulo do nosso vetor velocidade vai ser aquela função. Então, aqui a gente pode escrever o seguinte, ó. Del V, del T, mais a integral da minha área de entrada, vai ser essa minha função, Vmax, de 1 menos R ao quadrado sobre R ao quadrado, vezes dA. E como aqui nós temos uma orientação oposta entre o vetor área, que está para fora do zona de controle, e a minha velocidade, nós temos menos. Então, isso aqui vai ser multiplicado por menos 1. Tudo isso igual a zero. Agora, o importante é a gente entender o seguinte, que esse diferencial de área e que essa composição não é constante. Então, vamos observar o que está acontecendo no nosso tubinho. Nós temos aqui a seção de saída dele, e aí a nossa função de velocidade nos diz o seguinte: a cada medida R, eu vou te dar a velocidade. Ou seja, nós conseguimos traçar uma seçãozinha aqui de tamanho 2πr, concorda comigo? Essa circunferência tem dimensão 2πr, e ao longo dessa dimensão 2πr, eu tenho a minha informação de velocidade. Eu posso considerar ainda, portanto, que se eu aumentar um certo dr aqui de espessura e fizer um outro círculo em volta e multiplicar esse 2πr por esse dr, eu vou ter o tamanho dessa área aqui, desse anel. Concorda comigo? Como essas dimensões são muito pequenas, eu posso aproximar essa área de anel circular pela própria área do retângulo, né? Então, se eu cortar aqui essa fita e esticar ela, eu vou ter uma situação dessa, que isso aqui tem dimensão 2πr com tamanho dr, ou seja, um diferencialzinho dr que eu andei. E aí isso aqui me resulta num diferencial de área, que é justamente o que eu tenho aqui. Ou seja, eu posso escrever o seguinte, ó, dA é igual a 2πr vezes dr. Concorda comigo? E aí eu consigo agora neutralizar a minha variável. Está tudo em função de r, não tem mais esse área. Né? Então, reescrevendo, a gente vai ter que del V, del T, mais a integral. Agora, nesse caso, não precisa mais ser uma integral dupla, né? Só uma integral em R. É uma integral, mais especificamente, de 0 a R, ou seja, de 0 até o raio do tubo, de Vmax, que multiplica 1 menos R ao quadrado. Vou colocar o menos aqui, né? Já passar esse sinal para cá, menos. O dA, que vai ser 2πr vezes dr. Isso tudo igual a zero. Maravilha? Passando essa integral para o outro lado, a gente vai ter aqui, ó, que del V, del T vai ser igual a integral de 0 a R de Vmax 1 menos R ao quadrado sobre R ao quadrado 2πr dr igual a zero. Legal? Fazendo essa distributiva aqui, ó, a gente vai ter integral de 0 a R disso tudo aqui multiplicado por 1. Então, a gente vai ter Vmax 2πr menos Vmax 2πr vezes essa fração. Menos Vmax 2πr R ao quadrado, R ao quadrado, né? Tudo isso aqui, dr. Que a gente vai ter integral de 0 a R de Vmax 2πr dr, né? Já vou separar aqui as integrais, menos integral de 0 a R Vmax
2πr ao cubo sobre r ao quadrado, dr. Legal? Vamos colocar agora as nossas constantes para fora. Então, a gente vai ter aqui, ó, 2π Vmax integral de 0 a r de r dr menos 2π Vmax sobre r ao quadrado. Lembrando que isso aqui é o raio do meu tubo, de 0 a r de r ao cubo dr. E agora fica uma integral bem fácil de resolver, né? A gente vai ter aqui 2π Vmax integral de r ao quadrado sobre 2 entre r e 0. Então vai ficar r ao quadrado sobre 2 menos 2π Vmax sobre r ao quadrado, r, né? Integral de r ao cubo é r à quarta sobre 4. Então isso aqui vai ser r à quarta sobre 4. Legal? E agora, pessoal, a gente tem todas as informações, tá bom? A gente tem que Vmax é igual a meio metro por segundo, né? E a gente tem que o diâmetro do tubo é 50 milímetros, ou melhor dizendo, nesse caso, o R do tubo é 25 milímetros. Substituindo esses valores, né, e fazendo essa conta toda, a gente vai ter o seguinte, ó, que o dV sobre dt vai ser igual a 4,9 vezes 10 a menos 4. E agora tudo que a gente precisa fazer é integrar esse dV e dt, né? Então a gente vai ter aqui que dV vai ser igual a 4,9 vezes 10 a menos 4. E aí a gente vai ter o quê? Ó? Que dV é igual a 4,9 vezes 10 a menos 4 dt. Integrando em ambos os lados, a gente vai ter que V é igual a 4,9 vezes 10 a menos 4 dt mais C, né? Mais uma certa constante. Não podemos nos esquecer da constante. Ops, aqui eu coloquei dt, mas é t. Vezes t. Bom? E aí, qual é o esquema que ele fala? Ele fala que no instante t igual a zero, o tanque estava vazio. Substituindo aqui, a gente vai ter, então, que C é zero, né? Então, substituindo t igual a zero aqui, a gente sabe que o V é igual a zero. Então, C é igual a zero, portanto, a constante é negativa. E, portanto, a constante é zero. Então, a nossa equação é essa daqui, ó. 4,9 vezes 10 a menos 4 vezes t. Tudo que a gente precisa agora é saber qual é o volume do tanque cheio. E isso a gente consegue descobrir facilmente olhando a geometria do tanque. Em quanto tempo o tanque será cheio? Então, agora a gente tem a geometria do tanque, que é a seguinte: 50 centímetros de diâmetro e 50 centímetros de altura. Então, a gente vai ter, ó, que V cheio vai ser o H vezes πd ao quadrado sobre 4. E a gente só precisa substituir os valores agora. Ó. Substituindo, a gente fica com o quê? 0,098 metros cúbicos. E agora tudo que a gente precisa fazer é jogar na equação. Ó. A gente vai ter o seguinte: 0,098 vai ser igual a 4,9 vezes 10 a menos 4t. Portanto, t vai ser igual a 0,098 dividido por 4,9 vezes 10 a menos 4, que vai me dar o seguinte resultado: aproximadamente 200 segundos. Tá bom? E aí, 200 segundos, a gente pode pensar também em minutos para facilitar, né? Passando isso aqui para minutos, a gente vai ficar com aproximadamente 3,3 minutos. Bom? Então está aqui resolvido o exercício. Esse é um exercício bem tranquilo, até. A grande dificuldade dele não é o conteúdo de fenômenos de transporte, mas é entender um pouco a integral. A gente precisa ter uma habilidade de integrar já bem consolidada. E a gente também precisa entender esta equação aqui, que me fala de uma distribuição de velocidade. Bom, então, se você tiver com o cálculo 3 afiado,
isso não é para ser uma dificuldade. Bom, espero que tenha ficado claro o exercício e um abraço.